resiliência, do latim resilire, que significa voltar atrás. Uma pessoa resiliente não está imune do impacto dos problemas sobre as suas emoções, mas ela é capaz de superar, de sobreviver às situações difíceis, recuperando o seu equilíbrio. Hoje você conhece Júlio Gartner. A sua história nos mostra uma profunda relação entre resiliência e longevidade. Primeiro de setembro de 1939. Início de algo que deixaria marcas profundas na história humana. A Alemanha nazista invade a Polônia. O cenário para um conflito militar global estava formado. Começa a Segunda Guerra Mundial. No dia 3 dias depois que começou a guerra, eu olhei pela janela onde eu estava morando e vi tropas alemãs andando pela rua. Aí eu entendi que a Alemanha invadiu a Polônia. Júlio Gartner nasceu na Polônia em 1924, na cidade de Cracóvia, onde morou com seus pais e mais 2 irmãos até o começo da Segunda Guerra Mundial. Com 15 anos de idade, a sua vida mudou completamente. Era o começo de um pesadelo. Após a invasão alemã, Júlio e seus pais fugiram para uma aldeia no interior da Polônia. Seus irmãos fugiram para a Rússia. A família nunca mais estaria completa. Meses depois, seus pais voltaram para a capital Cracóvia. De lá, foram enviados para um campo de concentração, onde infelizmente foram exterminados em câmeras de gás. Eu fiquei escondido durante quase um ano, sem roupa, sem comida, sem dinheiro, sem nada, mas esses camponeses, eles eram muito bons porque simplesmente muitos desses camponeses traíram os judeus, entregavam os judeus. E eu fiquei lá durante um ano trabalhando de noite, durante o dia escondido, até que o meu irmão, que foi lá para a Rússia, achava que do lado alemão talvez era melhor do que do lado russo, porque lá também era muito ruim. E um dia ele apareceu. Os 2 irmãos, cansados de tanto fugir, resolveram juntos irem para o gueto de Cracóvia, bairro polonês onde os judeus eram alocados depois de expulsos de suas casas. O episódio é narrado no filme A Lista de Schindler. Fiquei pouco tempo, porque eu cheguei lá no dia 3 de março de 1943
E no dia 13 de março de 1943 ficou a liquidação do gueto, que é o Schindler, no filme da lista do Schindler, que ele mostra exatamente a liquidação do gueto. Lá não tinha trabalho, não tinha o que fazer, simplesmente se aguardava o que vai acontecer. E já falaram que o campo de concentração, que era um subúrbio de Cracóvia, bem perto, já estaria pronto e lá ia levar todos os judeus. O que realmente aconteceu no dia 13 de março foi a liquidação do gueto, e todos os judeus deviam ir para esse campo de Plaszów, chamava Plaszów, que era o subúrbio de Cracóvia. Após o campo de Plaszów, Júlio Gartner passou por mais 4 campos, entre eles Auschwitz. Com o término da guerra, em 1945, pesando apenas 33 quilos e com a saúde extremamente debilitada, Gartner foi para o sul da Itália e 2 anos depois veio para o Brasil. Sua história foi documentada no filme Sobrevivi ao Holocausto. Aonde eu nasci, aonde eu morei, e eu dormia com mais um irmão e meus pais. Bardzo się cieszę. Jak się czujesz po tylu latach, żeś tu się znalazł jeszcze? Eu queria viver, eu queria, antes de mais nada, ver a derrota desses bandidos. Uma sala grande, na outra sala dormia meu irmão mais. Quando conheci a história de seu Júlio, além de estar super curiosa em saber de fato os detalhes que o fizeram sobreviver a esse terrível marco histórico, eu queria saber como ele manteve uma vida longeva após essas marcas profundas na alma e na mente. Como ele lidou com esses traumas? Como ele conseguiu superar os sentimentos ruins em relação às pessoas que lhe fizeram mal? O que me chama atenção, sempre que eu atendo, que eu converso com os idosos, que a gente faz na oficina, no consultório, eu fico assim, quando vejo pessoas com bastante idade e bem, saudáveis, falando, gostando da vida, falando de forma positiva, apesar das limitações e das dificuldades que a vida nos coloca, e isso é natural, enquanto a gente está vivendo, isso acontece, eu fico pensando assim, o que tem, né? Como é que essa pessoa construiu a sua vida? Como é que ela levou a sua vida? Porque às vezes tem histórias difíceis, relatos difíceis, mas tem uma leveza para falar, mas tem uma disponibilidade para superar aquela dificuldade, uma capacidade, né, de enfrentar. Entre 1970 e 1980, pesquisadores americanos e ingleses voltaram a sua atenção para o fenômeno das pessoas que permaneciam saudáveis apesar das severas adversidades. Chamaram inicialmente essas pessoas de invulneráveis e o fenômeno de invulnerabilidade, como termo que seria mais tarde substituído por resiliência. O termo é muito usado na área da psicologia e, para ela, resiliência
tem a ver com a capacidade que um indivíduo tem em superar problemas mesmo em meio a situações de grande adversidade. Mas qual a relação entre resiliência e longevidade? Segundo um documento da Organização Mundial da Saúde, a construção da resiliência é um fator-chave para a proteção e promoção de saúde e bem-estar no âmbito individual e comunitário. No que diz respeito à longevidade, a resiliência vem como algo potencializador. Pesquisas revelam que a alta resiliência está relacionada a otimismo, emoções e pensamentos positivos, amizades e bons relacionamentos e atividade física. Os resultados relacionados à alta resiliência incluem maior felicidade e bem-estar, satisfação com a vida, melhor resistência ao estresse e taxas mais baixas de depressão. E eu constato o que a gente estuda, o que a gente vê e o que a gente percebe, que é você desenvolver as suas áreas na vida, né? Assim, porque a gente é um ser bio, psico, sócio, espiritual. A parte biológica, psicológica, a parte social e a parte espiritual. Que são aquelas perguntas que a gente se faz, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Quando a gente responde essas perguntas, a gente tem mais paz, mais tranquilidade para levar a vida também. E aí eu constato com os relatos dos idosos que construíram a vida desenvolvendo essas áreas. Isso é muito bom. Isso torna a nossa longevidade muito mais não só sustentável, como suportável. Porque o sustentável não é só o dinheiro que vai me dar o sustento e que sai caro, sai caríssimo ser velho. Torna a minha vida mais interessante, me traz novos objetivos, atesta que eu sou importante, que eu fiz algo de muito bom, que eu nem sabia ter feito, que eu já entreguei uma grande parte do meu legado, né? E que eu tenho com quem contar. Então, a sustentabilidade ela é composta desde elementos físicos, materiais, até elementos muito sutis, emocionais, espirituais. A minha sustentabilidade ela é suportada por ideias que eu tenho com quem conversar, como me informar. Eu tenho pensamento positivo. Eu sempre, nas contradições, nas situações difíceis, sempre tento escolher a melhor possível. A única coisa que era sobreviver ao dia. Cada dia sobrevivido era uma vitória, porque fazer planos para o futuro não dava simplesmente. Então tem que sobreviver o dia. É assim que tudo isso aconteceu. Outro dia mesmo eu atendi uma senhora com 90 anos. Cada filho morando num país, tem 3 filhos, e ela fazendo atividade física. Mas como é que você come? Eu como mais legumes, verduras, frutas, peixe, eu faço atividade física, já é viúva, mas eu tenho amigas, né? Eu tenho filhos que moram longe, mas me dão apoio, mas que conversam, mas que eu sei que eu posso contar. E assim, você vê 90 anos, filhos morando longe, mas uma pessoa com uma leveza, feliz, com vontade de viver, porque construiu a vida pautada nisso e continua.
Esse século parece ser o século do autoconhecimento. A gente finalmente chegou num momento social onde não dá mais para olhar para fora só. Não dá mais para olhar para dinheiro, não dá mais para olhar só para essas coisas externas. A gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para amor, para propósito, para honestidade, para justiça. Isso são todos valores internos, conjugados externamente. Então, na nossa relação a gente está falando isso, mas é importante olhar para dentro. Não tem saída única, não tem uma resposta única, pelo contrário. O que a gente sabe é que isso também existe em treinamento, como tudo na vida. Olhar para dentro é muito difícil. E quanto menos tempo eu faço isso, mais estranho é, mais difícil é, mais amedrontador é. E aí eu olho, tenho medo e olho para fora. O conhecimento, a materialidade, os relacionamentos e a espiritualidade, tudo isso compõe a sustentabilidade dos relacionamentos, dos ambientes e da minha própria pessoa. Quantos por cento do seu tempo você está pensando no que já aconteceu e no que vai acontecer? É muita coisa. E eu te garanto, isso não costuma ser bom. Isso é causa e consequência de ansiedade, de depressão, de sofrimento e de perda do prazer no aqui e agora. Se eu não consigo prestar atenção que eu estou aqui com você agora conversando e penso no plantão que eu vou dar, e penso no paciente que eu vou atender, na aula que eu vou fazer ou qualquer outra coisa, eu tiro desse momento a importância, do meu cérebro toda a competência que ele pode demonstrar, saio daqui frustrado, carrego essa frustração para a próxima coisa e essa frustração vai se alimentando e a bola de neve vai chegar no fim do dia o quê? Um cansaço, uma perda de significado. Para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Onde é que eu estou? Cadê o Fabiano nisso tudo? Cadê a Bianca nisso tudo? Simplesmente porque eu não estou de verdade a cada momento executando. E isso é um exercício. Quando seu cérebro for embora, quando você se pegar pensando no passado ou no futuro, não fica bravo, não se julga, só volta para aqui agora. Você pode estar vendo televisão, você pode estar fazendo comida, você pode estar trabalhando. Só volta para aqui agora. Fazendo esse exercício de fugir do passado e do futuro e aqui, naturalmente se exercita as mesmas áreas do cérebro de autocontrole, de autoconhecimento, que junto com outras iniciativas te previnem ou até ajudam a tratar ansiedade e depressão, por exemplo, né? Seu Júlio chegou ao Brasil em março de 1947. Trabalhou no ramo de confecção, se casou, teve 2 filhos, 4 netos e um bisneto. Mas durante os primeiros anos não gostava de falar sobre as suas experiências com a guerra. Até que uma experiência o despertou para algo maior. Quanto a meus filhos, tinha idade assim, 7, 8, 10 anos, 12 anos, eu não contava nada sobre o meu passado. Eu espontaneamente não contava nada. Às vezes minha filha fazia alguma pergunta, nunca deixei de responder, mas contar espontaneamente, nunca. Meu filho, em 2007, foi nessa uma viagem que se chama essa Marcha da Vida. Ele foi, mandei ele foi para a Polônia. Lá da Polônia, ele começou a telefonar. Pai, como era aquele campo? Você lembra daquele campo? Lembra daquele nazista? Lembra daquilo? Lembra? Ele começou assim a se interessar. Eu sempre respondia, tanto um para outro. E a minha filha também começou a se interessar. Um ano depois, em 2008, eu fui nessa Marcha da Vida onde eu encontrei o Márcio. E nós passamos pelo Majdanek. Majdanek é um dos campos de extermínio, perto de Cracóvia. Lá no campo tem montanhas de cinzas das pessoas queimadas, que é crematório. As cinzas eles acumulavam, fizeram montanhas disso aqui. Quando o meu neto
o filho da minha filha, quando ele viu isso aqui, começou a chorar, mas chorar copiosamente. Não conseguia parar de chorar. Aí, não sei, alguma coisa me tocou. Pensei assim, no meio dessas cinzas, provavelmente são meus pais, porque eles foram levados para Majdanek. E a partir daquela data eu resolvi contar. É aquela coisa de se abrir. É muito fácil doar quando a gente está numa situação melhor do que o outro. Agora, ter a humildade e despertar a gratidão, né? De não precisar estar falando a toda hora. Não precisava, não, obrigada, já resolvi. Aceitar ajuda com prazer, a companhia com satisfação, isso eu diria que é o grande dom da longevidade sustentável. Durante muitos anos, logo depois, isso me perseguiu. Não era, né? Eu acordava de noite, acordava de manhã, tinha visões logo nos primeiros anos. Com o decorrer do tempo, isso ia diminuindo. Mas a partir daquele episódio com meu neto, que eu resolvi contar, e eu vi a importância, porque inclusive depois tem que negar o Holocausto. Então eu vejo a importância que tem que contar para que isso não caia no esquecimento. E os sentimentos ruins? As mágoas, as feridas na alma? Mas viver somente com a ideia de vingança, você castiga a si mesmo. Porque não adianta, não pensa em mais nada, só em vingança, então não vive. Só vive se atormentando. Então essa era a minha explicação para passagem assim, não por cima, mas aceitar aquilo que aconteceu. 5 anos eu não vivi, deixei de viver. Passou 5 anos em branco. Mas também não dá para retroagir. Aquilo já passou, tem que passar por cima. Tem que pensar pensamento positivo. Tem que fazer daqui para frente, não para trás. E como conseguir isso? Como seguir em frente? Não estou velho demais para essas coisas? Agora tem uma coisa, então eu não construí a vida assim, não desenvolvi as minhas áreas, então está tudo perdido para mim? Não. A grande notícia é que nós podemos desenvolver em qualquer momento da nossa vida, porque a gente também repara isso, né? Idosos que não desenvolveram tanto, mas que com a idade têm a oportunidade de conhecer pessoas que dão um caminho, que dão uma sugestão e eles acolhem e vão em frente. Então, em qualquer momento a gente pode dar uma resposta nova para uma situação antiga na nossa vida e ser mais espontâneo e criativo. Viver a vida do jeito como ela vem, não se revoltar, não querer coisas impossíveis, não querer coisas acima, porque a vida não é fácil, ela é assim como ela é. Tem que aceitar a vida, aceitar injustiças, aceitar que os outros têm mais, outros têm menos. A vida é assim. Na minha mente, desde os campos de concentração, desde o que eu sempre desejei, o que eu sempre queria. Eu queria sobreviver, primeiro, sobreviver esses bandidos, esses carrascos. Depois eu tinha na mente, eu quero sobreviver ao Hitler.
queria sobreviver ao Stalin, queria sobreviver aos grandes ditadores, o Franco, o Chaves, Mussolini, e isso aconteceu. Então, eu acho que a minha missão é praticamente missão cumprida. Seu Júlio me ensinou algo especial. Resiliência não é resistência. Pelo contrário, é desenvolver a serenidade, é estar aberto para aprender com a vida, é saber separar as emoções que vamos deixar para trás das emoções que vamos levar adiante. Posso dizer que eu vivi minha vida e estou contente com aquilo que tenho. Tenho família, tenho 2 filhos, os 2 filhos bons, tenho netos, também são bons, agora a bisneta ainda é pequena, tenho um genro que também é bom para mim. Eu acho que não tenho mais nada a desejar dessa vida. Eu acho que a minha vida está completa. Se eu for amanhã embora, eu só vou pedir para não chorar, mas falar, ele viveu a vida aquilo que ele quis. É realmente o que aconteceu.